Olá, educandos do nono ano, tudo bem com vocês? Mais uma semana chegou e, como já é de costume, a gente tem um novo roteiro de estudo, certo? Essa semana nós vamos fazer uma leitura e a interpretação de algumas histórias. E para vocês, eu escolhi uma história muito legal e eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção para poder compreender qual a mensagem principal que a história quer trazer para vocês. Quero ressaltar que essas histórias vêm desse livrinho aqui que nós temos na escola, tá? É o Caminhar Marista, que são reflexões para o cotidiano. E realmente são textos pequenos, mas que nos fazem refletir sobre muitas coisas que estão ligadas ao nosso dia a dia e à forma de relacionamento nossa com o mundo e com as pessoas. É bastante interessante que vocês façam a leitura dele depois. Acredito que vocês irão gostar. É uma leitura bem leve, tranquila e que traz muito significado. Eu coloquei esse livro, né? Nós temos na escola, mas eu também coloquei o link no roteiro de estudo. Então ele tem PDF também. Para quem quiser pesquisar depois na internet, ou só seguir o link que está no roteiro, vai ter acesso ao livro completo, ok? Eu vou começar agora fazendo a leitura para vocês. Uma pequena história. Um velho mestre pediu a um jovem triste que colocasse uma grande quantidade de sal em um copo d'água e bebesse. Qual é o gosto? Perguntou o mestre. Horrível, disse o aprendiz. O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra grande quantidade de sal para jogá-la num lago ali perto. Os dois caminharam em silêncio até perto do lago e quando o jovem jogou o sal, o velho disse: Agora bebe da água do lago. Enquanto a água escorria no queixo do jovem, o mestre perguntou: Qual é o gosto? Bom, disse o aprendiz. Você sente o gosto do sal? Perguntou o mestre. Não, disse o jovem. O mestre então sentou ao lado do jovem, pegou na sua mão e disse: Os problemas e as dificuldades da vida são o sal. Percebeu que a quantidade de sal que jogaste foi a mesma? A quantidade de problemas e dificuldades na vida permanece a mesma, exatamente a mesma. Mas o tamanho dos problemas e das dificuldades que se sente depende do recipiente em que forem colocados. Quando o problema e a dificuldade parecem não ter saída, podes fazer uma única coisa: torne-se um lago e deixe de ser um copo. Que bonito, né? Então, gente, agora com base nessa história, nesse texto, eu quero que vocês façam as questões de interpretação e também de compreensão de texto, certo? Vocês terão 4 questões para responder. Essas questões dependem da leitura, né, e da interpretação de vocês. Nós temos uma das questões, é a número 3, que faz uma revisão sobre a figura de linguagem e metáfora. Tá? Então vocês vão ler direitinho lá, lembrando, né, que figuras de linguagem é uma estratégia utilizada pelo escritor ou pelo autor para poder conseguir um determinado sentido de efeito no texto. E a metáfora, ela produz um sentido, significados por meio de comparações, mas da qual não aparece o próprio conectivo como, né? Ela faz comparações sem o conectivo. Então, ela pode ser considerada uma comparação, só não vai ter o conectivo como. Por exemplo, meu coração é um balde despejado. Meu coração não tem como ser um balde, né? Mas eu faço uma comparação. Como se estivessem, né, derramado toda a água de um balde. Então é bem dramático, né? São coisas que a literatura pode utilizar, as palavras, a brincadeira com as palavras, né? Para trazer mais sentido. E isso é uma metáfora. Né? Então eu não utilizo o conectivo como, mas mesmo assim fica subentendido que eu tenho uma comparação. Então vai ter uma questão que vai relembrar, né, a figura de linguagem e metáfora. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida eu estou à disposição. Não esqueçam de me chamar cada vez que tiver dúvida. Tem as redes sociais da escola, vocês têm o Teams, né?
da forma que vocês encontrarem, a forma que for melhor de vocês buscarem essas informações e tentar tirar as dúvidas, vocês sabem que eu estarei sempre à disposição. Um grande beijo e fique com Deus!